Então, gente, indo para a nossa sexta aula. Agora nós focamos, sim, no tema propriamente dito, que é avaliar em EAD, avaliação em educação à distância, né? A primeira pergunta, então, né, que é a pergunta 4 aí, daquelas que nos angustiam, né, é como avaliar na educação à distância? Porque aquelas outras questões anteriores nos levam a essa daí, né? Como é que eu vou fazer para todos responderem as questões? Como avaliar de forma que eles não colhem? Como avaliar para que todos passem de ano? Então, veja bem, a questão é como avaliar. Bom, em termos de modalidade de avaliação, você só tem uma opção, tá? Avaliar à distância. Não tem jeito. Seja através dos sistemas aí colocados, Classroom, do WhatsApp, se é que você usa, né? Do Meet, do Google Meet, é à distância. Ou seja, também pelo fato de o aluno estar pegando atividades impressas, ele está fazendo também à distância, não tem jeito, né? Ele pega impressa, devolve, mas é à distância, não é presencial, certo? Então a modalidade é uma só, é à distância, certo? Agora, quais ferramentas nós temos hoje para avaliar o aluno? Nós temos 3 ferramentas muito boas, temos outras, mas eu quero focar nessas 3 que são, digamos, oficiais, né? Muito boas para a gente trabalhar a avaliação, tanto as aulas quanto a avaliação. A primeira ferramenta é o Classroom, que você e eu não tínhamos tanta familiaridade assim, mas hoje já estamos dominando, não é verdade? E eu não conheço outra ferramenta melhor do que Classroom que seja gratuita. Pode até que exista uma outra melhor, mais interativa e tal, mas deve ser paga, porque gratuita não tem mais nenhuma. E na minha opinião, né, no meu modo de entender, a CED acertou em cheio quando optou pelo Classroom e acertou em cheio também quando teve esse insight. Eu não sei de onde partiu essa iniciativa, né? Se foi do secretário, se foi de alguém próximo a ele, ou se foi de alguém lá da Secretaria da Educação, mas quando tiver esse insight, não sabemos quanto tempo vai durar o isolamento social, então vamos partir para a aula à distância. Foi assim, um negócio perfeito, muito bom. E sabe por que eu digo isso? Não estou puxando o saco de ninguém, não. Mas no início houve muita crítica em relação à aula à distância, né? Mas e se não tivesse optado pela aula à distância? O que estaríamos fazendo hoje? O que os alunos estariam fazendo hoje? Você vai dizer assim, mas nem todo mundo aderiu. Tá, nem todos os alunos aderiram, mas aqueles que aderiram, eu conheço muitos alunos que estão levando muito a sério, estão fazendo direitinho, estão pegando firme, com garra. Se não tivesse a aula online, o que eles estariam fazendo hoje, né? Então, no meu modo de entender, foi um insight muito bom. A outra ferramenta é o Google Meet, né? E o Google Meet, gente, é uma ferramenta fantástica, porque permite a reunião olho no olho à distância, né? Não olho no olho presencial. Particularmente, eu gosto muito de usar o Zoom. O Zoom tem mais recursos, o Zoom tem mais qualidade, até no vídeo, né? na gravação e tal. Mas assim, apesar de gostar de usar o Zoom, eu sempre aconselho você a usar o Google Meet. Por quê? Porque quando você faz uma reunião no Google Meet, fica registrado no BI, fica registrado no sistema que você, professor, fez a reunião no Google Meet. E a minha pergunta, aliás, as 2 perguntas que eu coloco aí em relação ao Google Meet são essas. Por que usar o Google Meet? E eu respondo, por que não usar o Google Meet? Né? Porque muita gente está dizendo assim, é obrigatório fazer Meet, fazer reuniões pelo Google Meet com os alunos? Não, não é obrigatório. Ainda não. Não sei se vai ser daqui a uns dias, mas por enquanto não. Hoje, dia 20 de agosto, não é obrigatório. Então a pergunta que eu faço é, por que não usar? Você pode responder, porque não é obrigatório. Mas você só faz aquilo que é obrigado a fazer? Para pensar um pouquinho.
eu gosto de citar esse exemplo porque ele é um exemplo prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando Jesus esteve aqui no mundo, ele disse assim: se alguém obrigar você a caminhar 1 milha com ele, vai 2 milhas em vez de 1. Quando ele falou isso, é porque os judeus eram dominados pelos romanos. Era uma colônia, né? O povo hebreu ali, Israel era uma colônia de Roma. E aí o que acontece? Os romanos, eles tinham a autoridade, eles tinham direito de pedir para qualquer judeu carregar as malas para ele, por exemplo, por 2 milhas, por 1 milha, 1.600 metros. Então, se chegasse alguém numa determinada cidade com mala e chamasse um judeu, vem cá, carrega a minha mala. Se fosse um romano que tivesse chegado, ele tinha esse direito e o judeu não podia nem reclamar. Tinha que caminhar 1 milha carregando as malas dele. Só que a primeira milha ele ia fazer porque era obrigado. Se chegasse no final da primeira milha, ele dissesse, não, eu quero te ajudar a ir mais 1 milha. Aí ele estava fazendo não por obrigação, mas porque ele queria. Você percebe que aí ele não iria sair como uma pessoa que foi humilhada, fui obrigado a fazer. Fiz porque eu quis. O mesmo exemplo eu coloco no seguinte contexto. O patrão manda o empregado embora. Aliás, o empregado fica sabendo que ele vai ser mandado embora. Antes dele ser mandado embora, ele chega e fala, estou pedindo demissão. Independente dos direitos, né, trabalhistas, tá? Mas ele sai como alguém assim, saí porque eu quis, não porque quiseram que eu saísse. Foi opção minha pedir demissão. Então, você sai por cima. Né? Quando eu aplico isso ao uso do Google Meet, é assim, você não faz porque você é obrigado. Você faz porque é melhor para você, é melhor para o seu aluno, a interação vai ser melhor. É muito bom você pensar nisso. Por quê, gente? Porque quando a gente faz uma reunião online com o pessoal do núcleo, com os professores da escola, com a equipe pedagógica, é bom ficar olhando no rosto do outro. Eu fico meio chateado quando alguém desliga a câmera, porque eu gosto de estar olhando o rosto do outro. Toda sexta-feira à noite, a minha família, boa parte dela mora em Piracicaba, interior de São Paulo, Itararé, mas eles fazem reuniões pelo Zoom, né, e a gente conversa. Como é bom, como é gostoso olhar no rosto daquelas pessoas que eu amo. Né? Assim também em relação aos alunos. O Google Meet nos dá essa possibilidade de olharmos nos olhos dos nossos alunos. A interação é muito legal. Então, gente, por isso que eu aconselho você a usar o Google Meet, tá? Embora não seja obrigatório, mas é um conselho que eu te dou, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto falando do Google Doc, do pré-conselho e de instrumentos e técnicas de avaliação. Tá joia? Até já então.